Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, por favor, inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, comente aí embaixo de qual cidade do Brasil você está assistindo o nosso canal. Deixe o like aí, deixe o comentário que eu vou deixar um coraçãozinho para vocês, ok? Neste vídeo, você irá ficar sabendo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Totalmente Demais. Fabinho é descoberto, ele é desmascarado. Vocês sabem que eu fiz um resumo aqui mostrando que Fabinho colocou Jonatas injustamente na cadeia e ele será desmascarado por Leila e Jamaica. Vamos conferir? Fabinho é preso, Fabinho é desmascarado. Depois que Jonatas foi preso, Leila e Jamaica descobrem que foi Fabinho que armou tudo para incriminar o amigo de Elisa. Enquanto o filho de Rosângela está na prisão, Leila liga para Fabinho perguntando se ele tem alguma notícia sobre Jonatas. Ele fala que o rapaz vai dormir na cadeia. Ela diz que acha que está acontecendo algum engano. Fabinho fala que não é assim. O dinheiro foi encontrado dentro do armário dele e só ele tinha a chave. Leila fala que Jonatas é um cara honesto e que ele nunca deu motivo para desconfiarem dele. Lu chega e interrompe a conversa. Fabinho, que era aquele rapaz bonzinho no começo da trama, começa a se tornar um cara perigoso. Ele colocará Jonatas na cadeia injustamente. Ele irá aprontar para cima do rapaz para se vingar, porque ele tem muito ciúme da namorada com o filho de Dona Rosângela. Jamaica pergunta para Leila se Fabinho falou alguma coisa sobre Jonatas. Ela diz que parece que está ruim para Jonatas. A polícia encontrou dinheiro no armário dele e que só ele tinha a chave. Sem falar nada a Leila, Jamaica se lembra quando Fabinho lhe pediu para fazer uma cópia de uma chave dizendo que era do armário da Leila e que queria fazer uma surpresa para a namorada, e acha que Fabinho é o responsável pela prisão de Jonatas. Jamaica pergunta a Leila como está o namoro dela com Fabinho. A moça responde dizendo que parece que tudo voltou a ser como era. Jamaica pergunta se rolou a surpresa boa essa semana. Leila responde: como assim? Jamaica pergunta: o Fabinho, ele fez a surpresa para você? Leila responde dizendo: não que eu saiba. Jamaica pergunta: já passou na faculdade? Abriu seu armário? Viu o que tinha lá dentro? Leila responde: Jamaica, que papo é esse? Eu nem tenho armário na faculdade. Jamaica questiona: não? Ela responde: não, por quê? Jamaica diz: não, fala sério, Leila. Você não tem nenhum armário, nenhuma gavetinha, nada? Ela diz: Jamaica, que importância tem isso? No momento em que ela vai falar novamente, Lu chega e interrompe a conversa. Jamaica vai até a casa de Fabinho e diz para ele: tem uma parada que não está saindo da minha cabeça. Jonatas foi preso, né? Fabinho fala: é, tô sabendo. Vacilou feio dessa vez, roubou o dinheiro da Bastille. Jamaica diz: ele não fez nada, Fabinho. Foi você que fez e eu sei como. Fabinho diz: tá maluco? Pirou, Jamaica? Eu, hein? Jamaica diz: como é que você pode ter feito isso, cara? Por tua culpa, o Jonatas está na cadeia, irmão. Fabinho olha para Jamaica assustado. Enquanto isso, Jonatas está triste na prisão. Jamaica diz: diz na minha cara que eu tô maluco, Fabinho. Diz: a Leila não tem armário nenhum na faculdade, cara. Aquela chave que você pediu para eu fazer a cópia era do armário do Jonatas, não era? Foi você que pegou o dinheiro, incriminou o cara, colocando no armário dele. Fabinho diz: eu não sabia que ele iria ser preso, tá? A coisa ficou maior do que eu queria. Jamaica diz: como você pode ter coragem de fazer isso? Ainda por cima me envolver nessa? Fabinho diz: Jamaica, eu só queria dar um susto nele, cara. Eu só queria que ele fosse demitido, só isso. Jamaica diz: você errou feio, cara. Fabinho fala: Jamaica, eu também estou mal com essa história, sério. Eu não sabia que ia dar nisso. Não sabia que ia terminar assim. O Jonatas estava tomando tudo que é meu.
meu pai, minha namorada, o projeto. Jamaica diz: olha só, Fabinho, presta atenção em mim. Eu te amo pra caramba, cara. Você é o irmão que a vida me deu, mas eu não vou deixar o Jonatas preso na cadeia. Fabinho diz: ele não vai ficar preso. O Zé Pedro vai tirar ele de lá. Jamaica fala: e se ele não conseguir, Fabinho? Você tem que falar a verdade, cara. Fabinho diz: o quê? Não, aí vai sobrar pra mim. Jamaica fala: ele não pode continuar na cadeia por sua culpa. E se você não falar, eu conto. Fabinho diz: então vai lá, conta, pode contar pra todo mundo, mas vai sabendo que eu vou negar. Tu acha que vão acreditar em quem? Um doidão que nem você, hein, doidão? Tu não tem prova de nada. Jamaica fala: em que você está se transformando, cara? Na moral, que decepção. Ele fala isso e sai do quarto de Fabinho. Jamaica procura Leila e diz: Leila. Ela responde: o que foi? Que cara é essa? Jamaica diz: Leila, o Jonatas não roubou nada. Leila diz: eu também acho, mas a gente não tem como provar isso. Jamaica fala: foi o Fabinho que pegou e armou tudo pra cima dele. Leila diz: como é que é? Jamaica fala: o Fabinho pegou o dinheiro e colocou dentro do armário do Jonatas. Leila fala: Jamaica, isso é uma acusação muito séria. Jamaica diz: eu sei, mas o Fabinho morre de ciúmes do Jonatas há um tempão. Leila diz: sim, pode ser ciumento, mas ele não é um criminoso, porque se isso for verdade, isso é um crime. Jamaica fala: você lembra quando teve o churrasco na casa da tia Lili e sumiu o relógio dela? Foi o Fabinho. Eu vi quando ele pegou o relógio, escondeu dentro da mochila do Jonatas. Leila fala: mas o Jonatas abriu a mochila dele e mostrou que não tinha nada lá dentro. Jamaica diz: porque eu tirei. Leila fala: Fabinho não seria capaz de fazer uma idiotice dessas. Jamaica diz: então ouve essa. Fabinho me chamou, me pedindo para fazer uma cópia de uma chave, falando que era do seu armário de faculdade. Eu fiz na maior camaradagem, só que a chave era do armário do Jonatas, para ele pegar o dinheiro e botar tudo lá dentro. Leila diz: isso não pode ser verdade. Jamaica fala: mas é, Leila, eu acabei de vir da casa dele, ele me confessou tudo. Leila diz: então prova, me prova que ele fez isso. Jamaica fala: é o que ele me falou, que ninguém iria acreditar, é a minha palavra contra a dele. Ó, Leila, o Fabinho é quase meu irmão, pra que eu iria inventar essa história toda? Leila diz: não sei. De repente, Fabinho liga para Leila e ela atende. Ele pergunta se Jamaica está lá. Ela diz que ele não está ali. Ele fala que Jamaica foi lá e deu um ataque de ciúmes e conta que ele deve estar carente com o namoro dos dois. Leila diz: é mesmo? Mas que besteira dele, né? Fabinho fala: é, também acho. Do jeito que Jamaica é maluco, é capaz dele sair por aí falando besteira, inventando coisa. Leila diz: entendi. Fabinho pergunta se ela já terminou o trabalho na revista e se quer ir para a casa dele. Ela fala que não, que está cheia de trabalho para fazer, que amanhã os dois se falam. Eles se despedem e desligam os celulares. Leila fala para Jamaica que não acredita que acabou de mentir para o seu namorado e que isso significa que ela está acreditando em Jamaica. Jamaica diz que só não tem como provar. De repente, o telefone da revista toca e Leila atende. É o segurança, pedindo para eles usarem o elevador dos fundos. Ela diz ok, mas pergunta para o segurança como ele sabe que eles estão indo embora naquela hora. O homem responde que está vendo pelas câmeras de segurança. Imediatamente, Leila tem uma ideia. Fala que na Bastille tem câmeras de segurança.
Jamaica diz que a polícia já deve ter visto. Leila fala que não, porque Jonatas foi preso em flagrante. Sendo assim, eles devem ter achado que não precisavam das imagens, mas ela e Jamaica vão atrás disso. Leila chega na Bastille e pergunta para Mirtes se Germano está lá. Mirtes responde dizendo que ele foi a São Paulo, mas volta no mesmo dia, e pergunta se a moça marcou alguma coisa com ele. Ela diz que não. Leila pergunta por Fabinho e Mirtes responde dizendo que ele ainda não chegou. Mirtes fala o seguinte para Leila: essa história do Jonatas, hein? Essa empresa aqui não é mais a mesma sem aquele garoto ali. Eu não me conformo com isso que aconteceu. Leila fala: nem eu. E em seguida, ela pede um favor para Mirtes, dizendo que precisa das imagens do funcionamento interno da empresa para um documentário do Rio Tamanduá, e se tem como ela conseguir o material gravado pelas câmeras de segurança. Mirtes diz que tem que ver com o chefe de segurança e que ela nem sabe como isso funciona direito. Leila pergunta se a secretária faria isso por ela. É que Germano está precisando muito desse documentário com urgência. Ela entrega um HD de computador para Mirtes armazenar as imagens. A secretária diz que vai dar um jeitinho e sai. Nessa hora, Fabinho chega e leva Leila para sua sala. Ele tenta beijá-la, mas a moça recusa dizendo que está de TPM. Ela sai da sala do herdeiro da Bastille e vai ao encontro de Mirtes e pergunta se ela conseguiu as imagens gravadas pelas câmeras de segurança. A secretária fala o seguinte: o que eu não consigo nessa empresa? Leila recebe o HD com o material e agradece. Na redação da revista, Leila chama a Jamaica para uma sala para eles analisarem as imagens contidas no HD. Vendo as imagens do circuito interno da Bastille no computador, Leila e Jamaica encontram Fabinho colocando o dinheiro no armário de Jonatas e não tem mais dúvidas que foi o rapaz que armou tudo para Jonatas ser preso. Jamaica e Leila vão até a Bastille. Mirtes pergunta para Zé Pedro como está a situação de Jonatas. O advogado fala que não tem nada o que ele possa fazer para livrar Jonatas daquela situação. Leila ouve a conversa e diz o seguinte: tem sim, eu posso te mostrar uma coisa? Ela tira o HD da bolsa e mostra para Zé Pedro dizendo: eu tenho certeza que isso aqui vai tirar o Jonatas da cadeia. Zé Pedro analisa as imagens e vê Fabinho mexendo no armário de Jonatas e trocando os envelopes. Ele diz o seguinte: que absurdo, como Jonatas foi preso em flagrante, eu não dei o trabalho de verificar as câmeras de segurança. Jamaica fala para Zé Pedro: é que no fundo até o senhor estava achando que ele era o culpado. Zé Pedro fala: eu não ia imaginar que o Fabinho fosse o culpado, e pergunta por que ele fez isso. Jamaica responde que é por ciúme, que ele está achando que Jonatas quer tudo dele. Leila fala que ele está precisando de um psiquiatra e Zé Pedro diz que antes ele precisará de um advogado. Leila diz para Zé Pedro que eles têm que soltar o Jonatas e que precisam mostrar essas imagens para a polícia e que todo mundo precisa saber a verdade. Jonatas é inocente. Zé Pedro afirma que o problema é que o Fabinho é o culpado, mas é para deixar as imagens que ele vai resolver isso. Depois que Leila e Jamaica saem, Zé Pedro pergunta para si mesmo o seguinte: ferrou, como é que eu vou dizer para o Dr. Germano que o filho dele é o culpado? Zé Pedro liga para Germano dizendo que Fabinho é o culpado e o presidente da Bastille pergunta se ele tem certeza. Zé Pedro diz que infelizmente as imagens são bem claras e que Fabinho trocou os pacotes sem saber que estava sendo filmado e que ele forjou o roubo para incriminar Jonatas.
Em seguida, Germano diz para o advogado juntar todo o material e entregar à polícia. Zé Pedro pergunta se não é melhor avaliar a situação com mais calma. Germano afirma que Jonatas está preso e ele é um inocente. Isso é um absurdo. Zé Pedro conta a Germano que essas provas podem causar problemas para Fabinho, problemas graves. Germano diz que ele tinha que pensar nisso antes de fazer tudo o que fez. Zé Pedro liga para Rosângela falando que Jonatas vai ser solto. Leila e Jamaica chegam no quarto de Fabinho e o encontram tocando violão. Leila pergunta como ele consegue tocar violão. Ele pergunta o que houve. Que cara é essa? Leila responde dizendo: de ódio, de raiva, e pergunta: como é que você pode fazer isso com Jonatas? Ele pergunta: do que você está falando? Leila responde: para de teatro, Fabinho. Quem é você? Como é que aquele cara cheio de ideias, que queria mudar o mundo, virou essa pessoa horrível que você é agora? Fabinho pergunta para Leila: o que esse maluco te falou, hein? Se referindo a Jamaica. Jamaica diz: eu só falei a verdade. Fabinho pergunta: que verdade? Leila responde: que você plantou dinheiro no armário do Jonatas. Você é o culpado do Jonatas estar na cadeia. Fabinho fala: claro que não, isso é mentira, eu te falei, eu nunca faria isso. Leila diz: queria muito que isso fosse mentira, mas não é. Olha no meu olho e diz que não foi você que armou pro Jonatas. Jamaica fala: entendeu, Fabinho? A gente agora pode provar que você foi o culpado, cara. Fabinho pergunta: como assim? Leila fala: você foi filmado pelas câmeras de segurança da Bastille. Eu vi tudo. Fabinho diz: Leila, olha só, eu não sabia que essa história fosse terminar assim. O Jonatas não vai ficar na cadeia, tá? Zé Pedro vai tirar ele de lá. Leila diz para Fabinho: você precisa se entregar. Fabinho diz: eu me entregar? Claro que não, não posso. Você imagina o que meu pai vai falar? Ele vai me matar. Eusébia chega correndo para avisar a Lili que a polícia está na casa atrás de Fabinho. Lili, assustada, diz: polícia pro Fabinho? Como assim? Eusébia diz: não sei. Um dos policiais chega e diz para Lili: com licença, senhora, desculpe, mas eu preciso falar com seu filho. Lili fala que Fabinho está no quarto e manda Eusébia chamá-lo. Fabinho desce as escadas e pergunta: vocês estão procurando por mim? E um dos policiais pergunta: você é Fábio Monteiro? Ele responde dizendo: sim. O policial dá voz de prisão ao herdeiro da Bastille e Lili fica assustada e diz: preso? Como assim? Meu filho não fez nada. O policial avisa que ele foi preso por furto qualificado seguido de falsidade ideológica. Ele mostra a ordem de prisão provisória assinada pelo juiz e diz que vai precisar levá-lo para a delegacia. Lili fica desesperada, dizendo que o filho dela não é ladrão, pedindo que o rapaz fale para os policiais que isso é um engano. Ele pergunta para Leila por que ela fez isso com ele. Ela responde dizendo que fez o que era certo. Fabinho diz que eles armaram para cima dele, a namorada e o melhor amigo. Jamaica diz que eles não fizeram nada, que Fabinho é quem fez tudo. Lili pergunta o que eles fizeram com o filho dela. E Leila diz que é melhor ela perguntar para Fabinho. Lili pergunta para o filho o que está acontecendo. Ele pede desculpa para a mãe, chorando, e é levado pelos policiais. Lili diz para eles esperarem, que ela vai junto. Leila fala que ela também vai, mas Lili, com muita grosseria, fala para ela não chegar perto do seu filho. Jamaica diz para Leila: caraca,
Fabinho nunca mais irá querer olhar na nossa cara. A gente chutou o balde e ainda perdeu o amigo. Leila fala o seguinte: ele é que perdeu a gente. Jonatas é solto. Zé Pedro fala para Jonatas que quem trocou o dinheiro para incriminá-lo já foi descoberto. Nessa hora, Fabinho chega na delegacia e dá de cara com Jonatas, que sai da prisão enquanto o herdeiro da Bastille vai para a cadeia. Lili encara Zé Pedro com cara de decepção. Fabinho é levado para uma cela onde tem outros presos também e se pergunta: o que eu fiz? Jonatas agradece a Zé Pedro e diz que espera nunca mais precisar dos seus serviços. Rosângela, olhando para Lili, fala que só se for para processar quem o prejudicou. Lili pergunta para Zé Pedro como ele permitiu que isso acontecesse. Ele fala que pode explicar. Ela diz: explicar o quê? Que você traiu a minha confiança? Que você ajudou a prender o meu filho? Você traiu a minha confiança, Zé Pedro. Zé Pedro diz: eu não trair ninguém. Lili fala: você cresceu dentro da Bastille, entrou como escriturário, fez faculdade graças à empresa, tornou-se advogado lá, e quando a gente mais precisa, você entrega o meu filho à polícia? Espera Germano chegar de São Paulo, ele vai ficar sabendo. Zé Pedro fala: ele já está sabendo, dona Lili. Lili diz: sabendo como? Você contou? Zé Pedro fala: foi ele quem mandou chamar a polícia e mandou prender o Fabinho. Mandou soltar o Jonatas. Germano chega em casa e Lili briga com o marido por ter permitido que Fabinho fosse preso. Enquanto Fabinho está na cadeia, Jonatas e Elisa se divertem no samba para comemorar a saída do rapaz da prisão. É isso aí, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, mas se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo, comente aí embaixo, ok? Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau!